Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o Wilson, diretamente do Instituto Vogt para vocês. Pessoal, hoje a gente vai falar de pulmão, certo? A gente vai falar a parte do aparato respiratório, já falamos da parte do aparato cardiovascular, agora a gente vai concentrar no tema de pulmonar, certo? Ai, ai, simbora. Lembrando sempre que patologia a gente tem que rever a parte embriológica, a gente tem que saber que, por exemplo, do aparato respiratório, tudo vai começar do broto respiratório, que vai dar o divertículo respiratório lá na quarta semana, que é uma evaginação que aparece por debaixo da quarto arco da bolsa faríngea. Vem do endodermo. O que vem do endodermo do aparato respiratório? O epitélio interno da laringe, da tráquea, do bronco e dos pulmões. Do mesoderma esplânico vai vir quem? Os cartílagos, os músculos e os tecidos conectivos, certo? Essa é a primeira parte que a gente tem que poder estruturar a nossa resposta patológica, certo? Bom, quais são as alterações congênitas? Então, a gente tem a agenésia pulmonar, a atresia traqueal, quiste bronquial, sequestro pulmonar, atelectasia congênita e coartação, certo? O que é cada um? Bom, então a gente primeiro tem que saber algumas coisas, né? Então a agenésia é a falta completa de um pulmão. Então o pulmão acabou não se desenvolvendo, ou pode ser uma agenésia de um lóbulo pulmonar, né? Que normalmente se dá por defeito do desenvolvimento do broto pulmonar, que pode ser completo, ou que forme uma parte e não forme um lóbulo, tá? A atresia traqueal é quando eu tenho... Sempre a atresia é o quê? Quando um órgão oco vai ter diminuído o calibre, o diâmetro, né, da sua luz, ou que vai indicar um estreitamento, que é o que a gente vê aqui claramente. Quiste bronquial. Então, quiste bronquial, a gente já sabe que o quiste é uma estrutura cavitada, né? Que pode estar, nesse caso, como é um quiste bronquial, pode estar cheio de moco, né? E algumas placas radiológicas vão indicar uma massa quística. Sequestro pulmonar. Então, sequestro pulmonar é quando a gente tem basicamente o quê? É uma massa de tecido pulmonar que não se comunica com a via respiratória, né, central. Ela recebe aporte sanguíneo através da circulação geral, mas ela não cumpre com uma das funções. Ela não cumpre com uma das funções que a gente simplesmente está conectado com a árvore pulmonar, certo? A telectásia congênita, a telectásia, você já sabe que é o colapso parcial total do pulmão, né, que vai acabar gerando um déficit de expansão, ou seja, pode ser por uma compressão extrínseca também. E a coartação, a gente já sabe que quando a tráquea e o brônquio, uma vez eles seguirem todo o caminho, eles vão terminar num fundo, ou seja, num beco sem saída, tá? Basicamente. Hipoplasia, só para a gente relembrar, né, é a falta de desenvolvimento, que é o que vai acontecer na agenésia, e a autópsia de um recém-nascido, muitas vezes, por não ter um lóbulo pulmonar, pode ser a causa da morte perinatal, certo? Então, isso são coisas que são sumamente importantes e que a gente tem que levar em conta. Então, essas são as alterações congênitas do aparato respiratório. A atelectasia pulmonar. Então, aqui é uma doença que é por falta ou déficit da expansão alveolar de todo o pulmão, ou de um lóbulo, ou de um segmento, devido à ausência de ar no interior dos alvéolos. Então, a ausência de ar no interior dos alvéolos determina a atelectasia. O quadro clínico, a gente já sabe que segmentar, ou seja, geralmente assintomático, lobar ou de pulmão completo, né? Vai ter taquipneia, tosse, manifestações de hipoxêmia e a gente vai ter hipotensão arterial, tá? E ressonância vocal diminuída. A causa pode ser por reabsorção, por compressão, por contração. As complicações, a telectásia normalmente ela vai acabar gerando insuficiência respiratória, né? E infecção secundária. Então, isso também acaba propiciando o aumento da possibilidade da pessoa ter algum tipo de infecção. Exame físico, então, a gente observa que tem expansibilidade, a expansibilidade, a retração dos espaços intercostais e o frame tóraco-vocal vão estar diminuídos, ou seja, esses três itens vão estar diminuídos, e eu posso constatar uma ausência de ruídos respiratórios no caso de obstrução de vias aéreas, tá? Por exemplo, um corpo estranho que se aloja aqui e vai acabar gerando, por consequência, uma telectásia
unilateral, né, de um pulmão, ou, em alguns, nos casos mais graves, né, vai acabar gerando uma atelectasia bilateral, que normalmente é gravíssimo, né? A atelectasia ela tem três formas: ela tem obstrutiva, compressiva e por contração. Eu já digo que isso aqui é muito importante, né? É muito importante porque é o que a professora acaba perguntando, quais são as formas da atelectasia. Então, a atelectasia absortiva é aquela atelectasia por reabsorção. Então, qual é a condição? Tem uma pleura e um pulmão sadios, sanos, que por alguma obstrução ao nível do aparato respiratório vai acabar gerando essa lesão obstrutiva. E qual é o mecanismo? Então, o ar que fica preso, porque imagine o seguinte: eu tenho um corpo estranho, tem alguma coisa que obstrui uma parte do aparato respiratório, tem um ar que fica preso. Esse ar que fica preso, ele vai ser totalmente reabsorvido, isso vai levar ao colapso e à falta de ar nessa zona determinada. Tá? Então, essa aí é a obstrutiva. A compressiva é aquela que é a atelectasia por compressão, né? Ou seja, a condição é que alguma coisa comprime o parênquima pulmonar, desde a periféria, pode ser uma pleurite, um derrame pleural, né? Que vai estar fazendo compressão. Mecanismo, então, o líquido começa a encher a cavidade pleural, faz o efeito em massa, comprime, e o paradigma do pulmão, que ele é blando e facilmente compressível, né? Então, o pulmão, a tendência dele é ficar comprimido. A telectásia, que vai reprovar muita gente agora nessa parcial, é a telectásia por contração. A telectásia por contração é o quê? A condição: a pleura não tem nada, a viera não está obstruída, e o exemplo que vai ser usado é o mesotelioma. Então, mesotelioma, lembre que é uma neoplásia maligna, da pleura, que quando ela cresce, ela comprime o pulmão, mas ela não é compressiva. Ela vai fazer, ou seja, a telectásia por contração. Por quê? Porque ela contrai o parênquima pulmonar, né? Como se o parênquima pulmonar estivesse tentando evitar se encostar nessa neoplasia. O mecanismo, então, inclui o processo de fibrose, a retração de uma neoplasia que infiltra e empurra hacia dentro, né? E termina contraindo, empurrando o parênquima pulmonar. Lembrando que quando o ar entra na cavidade pleural, provoca um pneumotórax. E o pneumotórax, por efeito de compressão, aí vai se dar o quê? Aquelas urgências médicas, né? Ou seja, vai ser uma compressão massiva. E aí a gente precisa descomprimir, impedindo, ou seja, fazendo com que o ar saia, né? Ou seja, isso aí é bem importante. Bom, essas são as três formas de atelectasia. E as três, a professora pede as três, certo? Pneumonia, processo pneumônico. O que é a pneumonia? Então, é um processo inflamatório do parênquima pulmonar que causa infecção por vírus ou bactéria, que tem limites bem definidos, correspondem a um ou mais lóbulos pulmonares. O quadro clínico é febre, escalafrios, que é calafrio, né? Astênia, mialgia, sudorese, dor torácica, dispneia, tosse. E, ao princípio, depois pode ter hemoptises e pode ter náusea e vômito. As causas da pneumonia podem ser vírus ou bactéria. Lembrando que, dentro das complicações, a gente vai ter o empiema, abscesso pulmonar, derrame pleural, endocardites, pericardites e facho múltiplo de órgãos. No raio-x, o que a gente vai observar? Uma consolidação lobar ou multilobar, com broncograma aéreo, uni ou bilateral, né? Então, isso aqui é bem importante: derrame pleural e infiltrado nos segmentos posteriores, com captação que vai sugerir uma infecção por anaeróbios. O infiltrado de segmentos superiores, lóbulos superiores, cavitados ou não, a gente pode suspeitar de uma tuberculose pulmonar. E volta a tuberculose pulmonar. Bom, a pneumonia, quais são os tipos? Então, a gente tem vários tipos de pneumonia. A gente tem a pneumonia segundo o quadro clínico, a gente pode classificar segundo o quadro clínico. A gente pode dizer que ela é típica ou atípica, né? As atípicas normalmente estão relacionadas com micoplasma, clamídia, coxiela, brunete. Segundo o local, pode ser comunitárias ou nosocomiais, ou seja, ocorre entre indivíduos fora do ambiente hospitalar nas primeiras 48 horas de internação.
E a nosocomial é aquela que está em indivíduos internados, né? Ou seja, depois de 48 horas de internação, a gente já sabe que essa aí seria uma pneumonia nosocomial. Segundo o micro-organismo, a gente pode dividir se é uma pneumonia viral, bacteriana ou fúngica, né? Ou seja, quem dá mais? Candida albicans, Aspergillus fumigatus, né? Cryptococcus neoformans, ou seja, são os fungos que normalmente vão ter assento no pulmão. Outras, ou seja, a gente pode ter a pneumonia aspirativa, que é por aspiração de substâncias exógenas, oleosas, derivado de petróleo, refluxo do gastrointestinal, eosinofílica, aí a gente tem o síndrome de Loeffler e Creutzfeldt-Strauss. Loeffler é quando eu tenho um parasita que faz uma migração errática e acaba nas vias respiratórias, e que vai acabar determinando o incremento de eosinófilos. Esses eosinófilos vão acabar produzindo a reação necessária para poder eliminar, tratar de eliminar o parasita. E por agentes químicos, a gente tem radiação ionizante, a aspiração do ar superaquecido em incêndios, né? Então, essas são as causas de pneumonia. Pneumonia por aspirativa, eosinofílica e por agentes físicos. Quais são os 4 estágios da pneumonia? Isso também é muito cobrado. Então, eu tenho o primeiro estágio da pneumonia, é a congestão, eu vou ter hiperêmia. Então, o pulmão está rojo, pesado, fuerte, úmido, devido ao edema, congestão vascular. Os espaços aéreos distais vão apresentar um exudado, poucos neutrófilos e bactérias frequentes. A hepatização roja é quando eu tenho que, quando eu tenho uma consistência parecida com o do fígado, eu tenho consolidação, vai ter um tinte mais rojiço, devido aos espaços aéreos que vão se chenar fortemente de exudado neutrófilo, e vai ter hemácia, vai ter proteína sérica, como a fibrina e outros. Hepatização gris. Então, o fenômeno da hepatização gris é quando a superfície está consolidada, é gris, marrom, opalescente, devido a que a redução da congestão e a desintegração progressiva das hemácias vai dar um exudado rico em neutrófilos e proteínas nos espaços aéreos. Aí a gente tem a hepatização gris. E a resolução é o processo que a gente vai encontrar ação enzimática progressiva sobre os componentes celulares que vão estar digerindo e absorvendo e fagocitando, certo? Essas são as 4 etapas, 4 estágios da pneumonia. E adivinhe, isso aqui é cobrado com força. Edema pulmonar. Então, sobre edema pulmonar, tem que saber que é uma acumulação de líquidos, né, no interstício e nos alvéolos pulmonares. O quadro clínico é uma disneia intensa, ortopneia, cianoses, ansiedade, palidez, pele fria, tosse com expectoração rosa e espumosa, hemoptises, diminuição do nível de consciência, colapso circulatório, estertores finos e sibilos. As formas, eu tenho a forma cardiogênica e a forma não cardiogênica. Quais são as implicações do edema pulmonar? Insuficiência respiratória, infecção secundária e, em alguns casos, pode levar à morte. Tá? No quadro leve, eu posso ter simplesmente disneia aos esforços, disneia paroxística noturna, tosse e estertores finos em ambas as bases pulmonares. Esse aqui é um caso clínico leve clássico, certo? É o que normalmente a gente encontra. Will, Sim, o que quer dizer nas formas aí, essa parte cardiogênico? não entendi. Isso que tava falando cardiogênico ou não cardiogênico nas formas, não entendi bem. É simples. A culpa é do coração, cardiogênico. A culpa não é do coração, não cardiogênico. Ah, tá, entendi, obrigada. Então, o edema cardiogênico e não cardiogênico. Então, a gente tem no não cardiogênico, a gente vai ter a hipoproteinemia, processo tóxico, medicamento, aspiração de fumaça, tóxicos ambientais. Esses são os não cardiogênicos. Os edemas pulmonares cardiogênicos, a gente vai ter agudos e crônicos. Agudo resultante de uma insuficiência cardíaca aguda e o crônico normalmente resultante de uma insuficiência cardíaca congestiva, tá? Então, essas são as duas grandes grupos que a gente vai separar o edema pulmonar, cardiogênico e não cardiogênico. Lembrando que hipoproteinemia, o que vai aqui, que inevitavelmente o professor vai acabar te levando para a parte de edema.
Lembrem sempre disso, na parte de edema, porque a gente tem que justificar o edema pulmonar, né? Por que está acontecendo edema pulmonar? Lembre sempre que o cardiogênico, a tendência do cardiogênico é fazer um edema pulmonar mais congestivo, porque aqui eu teria fluxo retrógrado, ou seja, pelo coração estar insuficiente, ele não bombeia tudo que chega e acaba tendo remanso. Então, ao remansar, aumenta a pressão hidrostática. Então, aqui a culpa é da pressão hidrostática. No não cardiogênico, a culpa não é da pressão hidrostática, tá tudo bem com a pressão hidrostática. Aqui, normalmente, a alteração que vou ter que vai levar o quê? Um aumento da pressão oncótica. Ou seja, eu tenho uma diminuição da pressão oncótica, o que vai fazer que gere a saída, a fuga de líquido da corrente sanguínea para os tecidos, tá? Então, tipo, aqui a gente já começa a ver que tem uma mescla, uma mistura do que a gente está vendo agora com o que a gente viu antes, né? Claramente, sim, você consegue colocar em voga essa parte de transtorno hemodinâmico. No edema cardiogênico agudo, a fisiopatologia. Então, a gente sabe que é produto de uma insuficiência cardíaca aguda, vai ter um aumento repentino das pressões das venas pulmonares. O exemplo que a gente pode dar, um infarto agudo do miocárdio pode gerar isso. Ele vai gerar uma insuficiência ventricular esquerda aguda, o que aumenta a pressão na aurícula esquerda, o que aumenta a pressão nas venas pulmonares, e esse aumento das venas pulmonares vai causar hipertensão veno-pulmonar, que vai fazer com que a artéria e a arteríola, esse aumento da pressão veno-capilar, leva ao aumento da pressão hidrostática. Então, e é isso que vai acabar gerando edema. Eu já tinha simplificado bem mais fácil na primeira explicação, mas aqui eu estou dando ponto a ponto, ou seja, estou dizendo a causa, estou dizendo o que acontece e estou dizendo como acontece e o que vai produzir, certo? Então, aqui eu fui ultra específico, mas isso é mais fácil, você quer simplificar isso aqui, você tem o quê? Tem uma falha do coração como bomba, que vai acabar gerando um fluxo retrógrado. Esse fluxo retrógrado aumenta a pressão nas venas pulmonares, vai aumentando, aumentando, vai aumentando, até o ponto que vai chegar lá no capilar pulmonar, e esse capilar pulmonar vai ter o aumento da pressão hidrostática, que vai fazer com que eu tenha mais edema. Ou seja, que aí o líquido começa a sair em direção ao terceiro espaço. Que nesse caso, o terceiro espaço seria no pulmão, né? E aí eu tenho edema cardiogênico agudo. Líquido rosa e com espuma. Por que você encontra assim? Então, eu tenho a expectoração rosado, rorriço, indica o quê? Indica que eu tenho congestão, né? Grande quantidade de sangue, né? Porque ele deveria... E que ocorreu repentinamente. A aparição de espuma significa... Por que acontece a aparição da espuma? Por quê? Porque o líquido com ar misturado, ele é espumoso e tem bolhas, né? Tem burburas. E quando ele está misturado com sangue, ele parece um lavado de carne, tá? Então, isso é importante, porque o professor vai perguntar por que está rosa e por que tem espuma. Então, já sabe. O edema cardiogênico crônico. Então, o edema cardiogênico crônico, ele vem do quê? De uma insuficiência cardíaca congestiva crônica. O paciente ele tem uma estenose da válvula mitral, que vai acabar gerando uma hipertensão veno-capilar pulmonar, que é lenta, progressiva e rápida, né? Lenta, progressiva, não rápida, perdão, não rápida nem aguda, que vai acabar tendo no tempo, né? Eu vou acabar aumentando a intensidade da pressão das venas pulmonares. Isso vai acabar produzindo uma saída do líquido em escassa quantidade, mas de maneira permanente. Isso vai levando com que os espaços dos tabiques alveolares com líquido e glóbulo rojo, né? E aí dá tempo para o quê? Para que os alvéolos consigam reabsorver, só que chega um determinado ponto que os macrófagos começam a ativar o sistema inflamatório para fagocitar o glóbulo rojo, e aí o que vai acabar acontecendo? Essa quantidade de líquido que fica dentro do alvéolo vai ser menos que um edema agudo de pulmão, só que termina levando ao quê? A uma hipertensão pulmonar, uma hipertensão arterial pulmonar, porque ao engrossar os tabiques alveolares e eles ficarem nessa cor rosado violáceo, a gente já sabe que eu vou ter uma congestão crônica, e aí a presença de hemosiderina nos tabiques alveolares dentro dos macrófagos
por isso que vai tomar essa cor, certo? Então, aqui a gente está explicando a fisiopatologia do edema cardiogênico crônico, certo? Lembrando que sempre quando a gente vai falando de fatores de proliferação, que vão aumentar a atividade fibroblástica, né? Tá, bico começa a ficar mais rígido, mais duro, né? Pela produção de fibras, que vão engrossar os tabiques, vai se abrir os poros, o líquido vai passar para um espaço alveolar com menor quantidade, mais cronicamente no tempo, né? Então, a revisão histológica que a gente tem que lembrar aqui, neumocito tipo 1 é encarregado da membrana respiratória, é uma célula simples plana, e o neumocito tipo 2 é a célula encarregada de produzir a substância surfactante. Síndrome de distresse respiratório. Então, aqui a gente tem uma síndrome, que é síndrome de distresse respiratório agudo. O paciente tem dificuldade para respirar, né? Não é causada, ou seja, não é causado por insuficiência respiratória. Aqui eu tenho que é um quadro clínico com taquipneia, disneia, cianose, taquicardia, estertores finos e sibilância. Eu tenho alcalose respiratória. Eu tenho redução da complacência pulmonar. A causa normalmente é por infecção, lesão física, inalação de substâncias irritantes, lesões químicas, né? Insuficiência respiratória e infecção secundária. E dentro das causas, a gente pode dividir indireta, né, dos alvéolos, ou seja, quando eu tenho contusão no tórax, ou de forma indireta, quando eu tenho sepsis. Tá? Então, eu tenho direto e indireto. Síndrome de distresse respiratório. Então, é uma insuficiência respiratória aguda, o paciente tem dificuldade de respirar, mas não é causado por uma insuficiência respiratória. EPOC. Citar as doenças com padrão obstrutivo, então a gente tem enfisema, bronquite crônica, asma e bronquiectase. Tá? Tem alguns autores que hoje em dia estão tirando a asma da EPOC, tá? Mas em patologia está dando tudo junto. Então, a EPOC cursa com aumento da resistência ao fluxo aéreo como consequência de uma obstrução. Então, a gente vai ver enfisema, bronquites, asma e bronquiectasia. EPOC. Então, a EPOC, falando de uma maneira geral, né, então é caracterizada pela limitação do fluxo aéreo dos alvéolos, geralmente progressiva, não totalmente reversível, associada a uma resposta inflamatória normal. O quadro clínico pode ser assintomático nos estados iniciais, vai ter tosse produtiva, principalmente pela manhã, a falta de ar no esforço é progressiva, né? O paciente tem um tórax, adota um tórax em tonel, o ruído, o murmúrio vesicular, o ruído vesicular está diminuído, vai apresentar sibilos e pode apresentar estertores finos. A causa, 95%, é tabaquismo, tá? E aí o restante é por poluição atmosférica, pó, produto químico. Compreende, dentro da EPOC, a gente tem a bronquite crônica, que é o aumento da secreção brônquica ao menos 3 meses no ano em 2 anos consecutivos, segundo a OMS. Essa definição eles vão encher o saco, porque eles vão querer que parem sim ou sim, tá? Já estou dizendo. Bronquite crônica, aumenta a secreção brônquica por pelo menos 3 meses no ano e 2 anos consecutivos, sem outra causa. E enfisema pulmonar, eu já sei que é o alargamento anormal e permanente dos espaços aéreos distais ao bronco terminal com destruição das suas paredes. Tá? Então, aqui a gente tem os exames complementares, raio-x de tórax e gasometria arterial. EPOC. Então, a EPOC, falando especificamente do enfisema, a gente já sabe que é uma doença crônica progressiva que caracteriza a destruição das paredes alveolares pulmonares. Os sintomas mais comuns do enfisema incluem a falta de ar, né, ou seja, dificuldade para respirar, tosse crônica e sibilância. A causa, os fatores desencadeantes, a gente já sabe que a maior parte é culpa do hábito de fumar, ainda que existe algumas deficiências genéticas relacionadas com a alfa-1 antitripsina. Complicações, ou seja, tem aumento da frequência e da gravidade das exacerbações com episódios agudos de dificuldade respiratória, que podem requerer algum grau de hospitalização. Um dos achados mais prominentes da enfisema pulmonar é a presença de grandes espaços dilatados, conhecido como buchas, né? Aqui vai ser as bulas. É isso aqui, ó. Se vocês olharem aqui, ó, essa destruição da parede gera a aparição dessas bolhas, né, gigantescas. Que seria o funcionamento dos alvéolos.
Então, EPOC. EPOC, dentro da classificação, ou seja, o EPOC em enfisema, a gente vai classificar segundo a sua morfologia. Pode ser centro-lobo lixar, você está afetado somente a parte central proximal dos acinos. Pode ser pan-lobo lixar, onde eu vou ter vai estar destruído o alvéolo de forma uniforme. Eu posso ter paraseptal, ou seja, tá afetado somente a parte distal, e irregular, que eu já sei que eu vou ter uma distribuição mais randômica, né? Então, cada um vai ter sua característica. O centro lobo linear ele vai afetar os alvéolos distais, os alvéolos distais são conservados, os lóbulos superiores e associado ao tabaco. O panlobo linear tem aumento de tamanho uniforme, tem predomínio nas zonas inferiores, está associada à deficiência de alfa-1 antitripsina. O paracetal, eu já sei que está conservado na parte proximal, nas zonas adjacentes à pleura e subjacente a pneumotórax espontâneo. E é irregular, que tem uma distribuição completamente randômica. Eu tenho aumento dos espaços aéreos com fibrose, eu tenho dano no acino que é irregular e quase sempre está vinculado com alguma deformidade na cicatrização. Então, um dos achados mais importantes da enfisema pulmonar é a presença de grandes espaços aéreos, que são conhecidos como dilatação, que essa dilatação a gente viu que são as buchas. Enfisema. Então, para descrever a fisiopatologia, eu já sei que o tabaquismo, os fatores concomitantes e a predisposição genética vão acabar fazendo que haja um estresse oxidativo, presença de células inflamatórias, mediadores inflamatórios, que vai acabar gerando um desequilíbrio entre proteases e antiproteases, o que vai acabar expondo de maneira contínua esses agentes lesivos à destruição da parede alveolar, o que posteriormente vai levar à incapacidade de levar o processo da hematose da sua melhor forma. Por isso que o pulmão de um enfisematoso é todo escuro, né? Todo negrusco. EPOC, bronquites crônica. Então, a bronquite crônica a gente já sabe que é uma tosse persistente com produção de esputo durante 3 meses, pelo menos 3 meses, em 2 anos consecutivos. Então, o quadro clínico, eu tenho uma falta de ar, uma tosse seca com expectoração, sibilância e desconforto torácico. A causa dos fatores desencadeantes é frequente em fumadores habituais, em pessoas que respiram ar contaminado, e as complicações são infecções oportunistas. A sua alteração histológica é o quê? Eu tenho hipersecreção de muco, aumento das glândulas secretoras, ou seja, a hiperplasia das células caliciformes, e eu vou ter inflamação crônica, ou seja, e posso ter fibrose da parede bronquial. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Por isso que ela vai ter esse padrão muito de bronquites crônica. A asma bronquial, por outro lado, que também está dentro das EPOCs, é uma inflamação crônica caracterizada por uma hiperreatividade das vias aéreas inferiores, com limitação do fluxo aéreo e espontaneamente reversível através de intervenção terapêutica, né? Já sabe que a gente pode usar salbutamol, é, fenoterol, bom, enfim, salmeterol, salbutamol e salmeterol. Então, a gente pode usar quadro clínico. No quadro clínico, a gente tem falta de ar, tosse, com expectoração escassa, sibilância, muito comum em paciente asmático, né? A sibilância, desconforto torácico, respiração com a ajuda da musculatura acessória, inspiração prolongada. A causa e os fatores desencadeantes, eu já sei, estacional, exercício, medicamento e ocupacional. Complicação, eu já sei que o estado do mal asmático vai acabar tendo remodelamento brônquico, vai levar a uma insuficiência respiratória, pode gerar telectásia, pneumonia, pneumotórax e arritmia, tá? Medicamentos, quais são os medicamentos que podem acabar desencadeando a asma? O ácido acetilsalicílico, a dipirona, os AINES podem acabar gerando crises de asma bronquial, certo? Bronquiectase. Então, a bronquiectase é a dilatação irreversível dos brônquios, como consequência da destruição da parede brônquica e dos tecidos de sostém. Então, aqui a gente tem a disneia, né, tosse seca com expectoração, sibilância, desconforto torácico, e a respiração com a ajuda da musculatura acessória. A expiração prolongada, então aqui a gente tem causa e fatores desencadeantes, a gente tem congênito, viral, como é o sarampo, a influenza, infecção bacteriana, como Aspergillus. Aspergillus é o fungo,
corpo estranho e vias respiratórias, ou seja, inalação de substâncias químicas. E complicação, a gente tem hemoptise, pneumonia de repetição, empiema, abscesso pulmonar, episódios de broncoespasmo, pneumotórax, insuficiência respiratória crônica e corpo pulmonar. Então, esses aqui são os principais, as principais coisas que a gente tem que levar no caso dessa patologia. Hipertensão pulmonar, então, é uma doença onde eu tenho um aumento da pressão artéria pulmonar associado ao aumento da resistência vascular pulmonar, ocasionado uma vasoconstricção, dada uma hiperreatividade vascular. Esse remodelamento vascular por hipertrófia da camada média das artérias e trombose in situ das artérias pulmonares. Então, eu tenho essas duas possibilidades. O quadro clínico ele é assintomático na fase inicial, vai gerar uma dor torácica, astênia, palpitação, síncope, tosse, estase jugular, sopro da insuficiência tricúspide e edema em membros inferiores. A causa é o fator desencadeante, já sabe que a etiologia normalmente é desconhecida, tem alguns medicamentos, como é o caso do aminorex, fenilfluramina, dexfenofluramina, anfetamina e L-triptófano pode acabar gerando hipertensão pulmonar. Dentro das complicações, a gente tem tromboembolismo pulmonar e insuficiência cardíaca direita, né, que podem acabar sendo uma complicação da hipertensão pulmonar. Derrame pleural é a presença de líquido em cavidade pleural, que está em cima de 15 mililitros, então pode ser um exudado ou transudado. Lembrando sempre, né, todas aquelas caras transudado, claro, barra viscosidade, né, menor presença de celularidade, menor quantidade de proteína. Do exudado tem uma densidade muito superior, que tem muita proteína, né, tem alta celularidade, por isso que a cor do exudado vai ser túrbio, é inflamatório, então tem alta viscosidade. Então, o quadro clínico pode ser assintomático, em pequenos derrames, ou pode ser, lembre sempre que a gente está falando aqui derrame, derrame é o quê? É um tipo de edema, né? Edema em cavidade a gente chama derrame, lembre disso. E aqui no caso seria um hidrotórax, tá? Outra nomenclatura. Então, aqui os fatores desencadeantes, a gente tem tabaquismo, abuso de bebida alcoólica, descolamento anterior, desnutrição e anemia. Complicação, se a complicação da derrame pleural pode gerar atelectasia por compressão, se for muito líquido, vai acabar fazendo uma atelectasia. Fístula pleurocutânea e a fístula broncopleural. Sempre lembrando que a fístula é um meio fisiológico que tem um corpo de poder liberar, de criar uma comunicação com o exterior para poder eliminar o excesso de líquido, nesse caso, né? Então, no exame físico, o que a gente vai percebendo no derrame pleural? Né? A expressibilidade torácica está diminuída, redução do flêmio do tórax bucal, aquelas coisas que a gente fala, né? Me diga 33, 33. A matidez na percussão, ressonância por cima do derrame, e a gente já sabe que tem ausência ou diminuição dos sons respiratórios. Pode estar completamente abolido. Mesotelioma. Mesotelioma é o que a Paulina mais vai cobrar, já digo para vocês, isso aqui certeza. Teve muita gente reprovando no passado por causa do mesotelioma. É uma neoplásia maligna que se origina da pleurovíscera parietal, com muito menos frequência no peritoneu e pericárdio. Ela vai acabar cursando com dor torácica, falta de ar, derrame pleural e repetição. E a causa, os fatores desencadeantes, eu tenho amianto, 80, 90% dos casos de exposição na indústria naval se dão nos Estados Unidos, Grã-Bretanha, em grandes mineradoras, como é o caso do Canadá, Austrália e na África do Sul, e abestoses, 20%. Então, essas são as duas causas. A complicação, 50% dos pacientes falecem nos primeiros 12 meses, e os poucos que sobrevivem vão sobreviver um pouquinho mais de 2 anos. São pouco frequentes, mas sua incidência se incrementou nos últimos anos. A exposição ao longo de 25, 45 anos é um fator determinante. Normalmente ele é infiltrante, né? E geralmente, ou seja, ele se infiltra localmente e geralmente não metastiza. Neoplásia do pulmão. Neoplásia do pulmão é uma neoplásia, é a neoplásia maligna de células dos brônquios ou alvéolos. O quadro pode ser assintomático até nas etapas mais avançadas.
pode apresentar tosse, falta de ar, dor torácica, hemotise, sibilância, manifestações extrapulmonares, né? Síndrome paraneoplásica, síndrome da vena cava inferior, síndrome de Pankowski, alteração da voz, disfagia, parálise do diafragma, causa e fatores desencadeantes, tabaquismo, mais de 90% dos casos, poluição ambiental, exposição do asbesto, radiação ionizante, arsênico e inorgânico, e as complicações, a gente já sabe que também a neoplasia aqui é muito importante, 50% dos pacientes